O irmão José estava sentado no banco de trás da igreja, com as mãos trêmulas sobre o assento de madeira gaste pelo tempo. O culto já tinha terminado, mas ele não conseguia se levantar. As palavras do servo de Deus ainda ecoavam em seus ouvidos como um trovão. Os céus escureceram atrás de vocês, mas a luz está na frente. Quem olha para trás vira estátua de sal. Quem avança vê a glória. Ele não entendia direito, mas algo dentro dele ardia como fogo. Era como se Deus estivesse falando só com ele, ali, no meio daqueles irmãos que cantavam baixinho os últimos hinos. A irmã Maria, que sentava sempre no mesmo lugar há 20 anos, percebeu o desassossego do irmão. Ela se aproximou com aquele jeito quieto, de quem já viu muitas lutas e muitas vitórias. Irmão, o senhor está bem? Perguntou, colocando a mão no ombro dele. José balançou a cabeça, engolindo em seco. Irmã, eu não sei. Eu sinto que Deus está me chamando para algo, mas tenho medo. Medo de não ser digno, medo de fracassar. Ela sorriu, daquele sorriso que só quem já chorou muito sabe dar. Medo é do diabo, irmão. Deus não nos dá espírito de covardia. Lembra do irmão Paulo, que quase desistiu quando perdeu o emprego? Hoje ele testemunha que Deus abriu 3 portas onde não tinha nem janela. A fé não é ausência de medo, é caminhar mesmo com ele. Enquanto isso, do lado de fora, o irmão Antônio, um dos mais velhos da congregação, olhava para o céu. As nuvens estavam estranhas, como se o próprio ar pesasse. Ele lembrou da época em que era novo e ouvia os mais velhos falarem sobre sinais nos céus. Deus fala até pelas nuvens, dizia o irmão Elias, já falecido, mas cujas palavras ainda viviam no coração dos que ficaram. Antônio fechou os olhos e orou em voz baixa: Senhor, se és tu falando, dá-me força para entender. Não deixes que eu seja como os judeus no deserto, que viram milagres e mesmo assim murmuraram. Quero ser como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, mas confiou em ti. Dentro da igreja, o servo de Deus ainda estava de joelhos no altar, com as mãos levantadas. Ele não orava por si, mas pelos irmãos. Pai, muitos aqui estão com o coração partido. Uns por doenças, outros por dívidas, outros por filhos que se afastaram. Mas o Senhor conhece cada lágrima guardada no cantil. Derrama teu espírito como no dia de Pentecostes. Que eles sintam que não são órfãos, que o Senhor não os deixou sozinhos nesta terra estranha. E enquanto orava, uma paz tão grande encheu o lugar que até as crianças que antes brincavam nos fundos pararam e ficaram quietas, como se um anjo tivesse passado por ali. Naquela mesma noite, a irmã Clara, que há meses lutava contra uma doença que os médicos não conseguiram diagnosticar, sentiu algo diferente. Ela estava deitada em sua cama com a Bíblia aberta em Salmos 91, quando uma calor começou a subir dos seus pés até a cabeça. Não era febre, não era dor. Era como se mãos invisíveis a estivessem envolvendo. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Senhor, eu não mereço, mas tu estás aqui, sussurrou. No dia seguinte, quando foi ao médico, os exames não mostravam mais nada. Isso não tem explicação médica, disse o doutor. Ela só sorriu e respondeu: para Deus, tudo tem explicação. Enquanto isso, na casa do irmão João, uma discussão forte quase acabou em separação. Ele e a esposa, irmã Ana, estavam exaustos. As contas não fechavam, os filhos reclamavam, e a pressão do mundo parecia querer esmagá-los. João bateu a mão na mesa e gritou: não aguento mais. Ana, em lágrimas, pegou a Bíblia e abriu em Filipenses 4:19. Aqui está escrito que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Não algumas, não as que Ele quiser, todas. João baixou a cabeça. Mas como, Ana? Como? Ela segurou a mão dele. Não sei como, mas sei quem. Vamos orar. E ali, naquela cozinha simples, eles se ajoelharam. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um choro, um desabafo, um Senhor, socorre, que subiu ao céu como incenso. Na manhã seguinte, João recebeu uma ligação. Um antigo patrão que ele nem via há anos ofereceu um trabalho temporário, com pagamento adiantado. O valor era exatamente o que faltava para quitar as dívidas mais urgentes. Ana, ao saber, caiu de joelhos novamente. Deus não só ouve, Ele age. João, com os olhos cheios d'água, só conseguia repetir: é verdade, é verdade. Mas nem tudo era fácil. O irmão Pedro, um jovem recém-batizado, sentia o mundo puxando ele de volta. Os amigos de antes zombavam. Vocês lá na igreja vivem de joelhos, mas a vida não muda. Pedro sentia a tentação de voltar para os velhos caminhos, onde tudo parecia mais fácil mesmo que vazio. Uma noite, depois de um culto, ele ficou sozinho no templo, chorando. Senhor, por que é tão difícil? Foi então que lembrou das palavras do servo de Deus: os céus escureceram atrás de você. Isso significa que não há mais volta.
Deus queimou as pontes do passado para que você não tenha onde cair, só onde subir. Aquilo o abalou. Ele entendeu, não era castigo, era proteção. Deus não queria que ele voltasse para o que o mataria. No culto seguinte, Pedro se levantou para dar seu testemunho. Com voz trêmula, mas firme, disse: Irmãos, eu quase desisti, quase voltei para o mundo. Mas Deus me mostrou que se eu olhasse para trás, só veria escuridão. Porque Ele apaga o nosso passado quando nos batizamos. Não tem mais nada lá. Só tem Jesus na frente. Muitos choraram. Alguns, como ele, lutavam contra as mesmas batalhas. Outros, já firmados na fé, oraram por ele em voz alta, como um exército espiritual se levantando. Enquanto isso, a irmã Rosa, viúva há 10 anos, sentia uma solidão que parecia não ter fim. As noites eram as piores. Ela se perguntava: será que Deus se esqueceu de mim? Uma tarde, enquanto regava as plantas no quintal, uma voz suave lhe falou no coração: você não está sozinha. Eu sou o marido das viúvas. Ela largou a regadora e caiu de joelhos ali mesmo, na terra molhada. Perdoa-me, Senhor. Eu duvidei do teu amor. Naquele momento sentiu um abraço tão real que chegou a olhar para trás, esperando ver alguém. Mas não havia ninguém. Só Deus. Os dias foram passando, e os irmãos começaram a perceber que aquelas palavras, o céu escureceu atrás de vocês, não eram só uma mensagem, mas uma realidade. Um a um, eles foram entendendo que Deus estava cortando os laços com o passado para que ninguém mais olhasse para trás. O irmão Mateus, que sempre reclamava da igreja, parou de murmurar quando viu sua filha, que estava afastada, voltar para os cultos depois de um sonho onde Jesus a chamou pelo nome. A irmã Lúcia, que vivia cheia de amargura por causa de uma traição no passado, sentiu o peso sair do peito quando, em oração, conseguiu perdoar e soltar tudo nos pés da cruz. Até as crianças começaram a sentir a diferença. O pequeno Davi, de 7 anos, contou para a mãe que, enquanto orava antes de dormir, viu um anjo do lado da cama. Ele tinha asas grandes e sorriu para mim, disse, com os olhos brilhando. A mãe, emocionada, só conseguia agradecer a Deus por revelar sua glória até aos pequeninos. E assim a congregação foi se transformando. Não porque as lutas tinham acabado, elas ainda vinham como ondas do mar, mas porque agora eles sabiam que não estavam sozinhos nelas. O servo de Deus, em uma das noites de oração, disse algo que marcou todos: quando Deus escurece o céu atrás da gente, é para que a gente não tenha sombra de dúvida. A única direção é para frente. E para frente só tem uma coisa: a presença dele. E os irmãos, um por um, foram entendendo. Não com a cabeça, mas com o coração. Porque Deus não queria só que eles ouvissem. Ele queria que vivessem, que sentissem, que experimentassem como o cego que, ao ter os olhos abertos, viu pela primeira vez a luz e nunca mais esqueceu. E assim, entre lágrimas, orações, milagres pequenos e grandes, a congregação avançou. Porque quando Deus fala não é para confundir, é para libertar. E quando Ele escurece o céu atrás da gente, é sinal de que a luz da sua glória está brilhando mais forte do que nunca na frente. Basta seguir, basta confiar. Basta crer que no fim dessa estrada está aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos saber. Aqueles dias não eram fáceis, mas eram cheios de Deus. E quando Deus enche um lugar, até o ar parece diferente. Os irmãos notavam que nas reuniões, o silêncio antes das orações já não era vazio. Era como se o Espírito Santo estivesse ali, esperando cada coração se abrir para receber algo novo. Muitas vezes nem precisavam falar. Bastava fechar os olhos e sentir que Deus estava falando direto na alma. Era como se Ele dissesse: filho, você não está sozinho. Eu estou aqui, e tudo o que você precisa, eu já preparei. O irmão João, um homem simples que trabalhava na roça desde cedo, contou um testemunho que abalou a todos. Ele estava cortando lenha quando, de repente, a foice escapou de suas mãos e caiu bem ao lado de seu pé. Se tivesse errado por um dedo, teria cortado o pé ao meio. No mesmo instante, ele ouviu uma voz clara, como se alguém estivesse do seu lado: levante os olhos. Quando olhou para cima, viu uma nuvem em formato de mão estendida sobre ele. Não era imaginação, outros trabalhadores que estavam por perto também viram e ficaram paralisados. João caiu de joelhos ali mesmo, no meio do mato, e começou a chorar. Senhor, o Senhor me livrou. Ele não precisou contar para ninguém. A notícia se espalhou sozinha, porque Deus quis que todos soubessem: eu estou cuidando dos meus. E as mulheres? Ah, as irmãs. Elas eram as que mais sentiam a batalha, mas também as que mais viam as vitórias. A irmã Maria, que há anos lutava com uma dor nas costas que nem os médicos conseguiam explicar, foi à reunião numa noite de quarta-feira arrastando os pés, quase sem forças.
Mas quando o servo de Deus começou a orar pelos enfermos, ela sentiu algo como um fogo suave percorrer sua coluna. Não doía mais. Simplesmente não doía. Ela se levantou, andou pela sala, dobrou o corpo para frente e para trás, e as lágrimas caíram sem parar. Glória a Deus! Ela gritou, e toda a congregação se encheu de alegria. Não era um milagre qualquer. Era Deus dizendo: eu vejo suas dores, e eu as tiro quando eu quero, para que vocês saibam que sou eu. Os jovens também não ficaram para trás. O irmão Lucas, de 16 anos, estava prestes a desistir de tudo. O mundo puxava, as tentações batiam à porta, e ele sentia que não aguentava mais. Uma noite, depois da reunião, ele ficou sozinho no salão, chorando. Deus, se o Senhor existe mesmo, me mostra algo, porque eu não aguento mais. Não passou nem 5 minutos, e um irmão mais velho, que nem sabia que Lucas estava ali, entrou e sentou ao seu lado. Sem perguntar nada, só disse: filho, Deus me mandou te dizer uma coisa. Não é você que está segurando a minha mão. Sou eu que estou segurando a sua. E eu não solto. Lucas nunca mais duvidou. Aquela palavra foi como uma âncora na alma. E as crianças? Elas viam coisas que os adultos às vezes demoravam para enxergar. A pequena Ana, de 5 anos, certa manhã acordou a mãe dizendo: mãe, hoje tem anjo na igreja. A mãe, achando que era imaginação de criança, não deu muita atenção. Mas quando chegaram à reunião, a irmã Clara, que estava doente havia semanas, se levantou e disse que tinha sido curada naquela mesma hora. Enquanto eu orava em casa, senti mãos me tocando aqui no peito, ela contou, apontando para onde a dor estava. E ouvi uma voz: levanta que já está feito. A mãe de Ana olhou para a filha e entendeu. Deus usará a pureza da criança para avisar que algo grande ia acontecer. As orações ficaram mais intensas. Não eram mais palavras repetidas, mas clamores que vinham do fundo da alma. Os irmãos começavam a orar e não queriam parar. Era como se, a cada palavra, Deus fosse descendo mais perto. O servo de Deus, em uma dessas noites, parou no meio da oração e disse: irmãos, vocês estão sentindo? Deus está aqui. Não é emoção, é Ele. E todos sentiram. Alguns caíram de joelhos, outros choraram sem conseguir explicar por quê. Mas sabiam. Deus estava ali no meio deles como havia prometido. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. E os milagres não paravam. O irmão Pedro, que havia perdido o emprego e não tinha como sustentar a família, recebeu um telefonema no dia seguinte à reunião. Era um antigo patrão que ele nem via há anos, oferecendo um trabalho melhor do que o anterior. Não sei por que pensei em você hoje, o homem disse. Pedro sabia. Era Deus. Sempre Deus. O irmão Paulo, que brigava com a esposa há meses, chegou em casa após a reunião, e sem mais nem menos, os dois se abraçaram e choraram juntos. Não houve discussão, não houve desculpas vazias, só o perdão de Deus agindo. O Senhor quebrou o meu coração duro, Paulo testemunhou depois com a voz embargada. Até os que estavam longe começaram a sentir. A irmã Rosa, que havia se afastado da congregação por causa de uma ofensa, sonhou com um homem vestido de branco que lhe disse: volte. Eles estão te esperando. No dia seguinte, ela apareceu na reunião, envergonhada, mas foi recebida com abraços e lágrimas. Ninguém falou do passado. Só disseram: glória a Deus, irmã. Nós oramos por você. E ela soube. Deus não só a perdoara, como preparar o caminho para ela voltar. As noites de oração se tornaram sagradas. Não eram mais apenas reuniões, eram encontros com Deus. Os irmãos chegavam cedo, sentavam em silêncio e esperavam. Porque sabiam que quando Deus desce não há pressa, não há protocolo. Há só adoração. Uma irmã começou a cantar um hino baixo, sem acompanhamento, e pouco a pouco todos se juntaram. Não era um coro ensaiado, era o Espírito Santo guiando cada voz. E quando terminaram, ninguém quis ir embora. Ficaram ali em silêncio, porque a presença de Deus era tão real que até o ar pesava de glória. E então veio a prova maior. O irmão Tiago, um dos mais fiéis, recebeu a notícia de que seu filho, de 10 anos, estava com uma doença grave. Os médicos não davam esperança. A congregação se reuniu em jejum e oração. Não foram 1 ou 2 noites, foram semanas. Choro, clamor, súplicas. Até que numa sexta-feira, enquanto oravam, o servo de Deus parou e disse: Deus está dizendo que já está feito. No domingo seguinte, os exames do menino vieram limpos. Os médicos não entendiam. Isso não tem explicação, disseram. Mas a congregação sabia. Era Deus. Sempre Deus. E assim, eles foram aprendendo que quando Deus escurece o céu atrás da gente, não é para nos assustar. É para que a gente não olhe para trás. Para que a gente não se apegue ao que já passou, nem às dúvidas, nem aos medos.
Porque quando Deus fecha uma porta, é para que a gente veja que Ele está abrindo, e ela é sempre maior, sempre mais cheia de luz. Os irmãos começaram a entender que a fé não é só crer que Deus pode. É crer que Ele quer. Que Ele não está longe, esperando a gente se virar sozinho. Que Ele está ali no meio da batalha, segurando a gente pela mão, mesmo quando a gente não sente. Que os milagres não são só coisas grandes. São também o pão de cada dia, a paz no coração, a palavra certa na hora certa, o abraço que vem quando a gente mais precisa. E eles foram mudando. Não de repente, mas aos poucos, como o sol que vai clareando o dia. Os rostos já não eram mais carregados, os olhos brilhavam. As palavras não eram mais de queixa, mas de gratidão. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por me sustentar. Obrigado por me perdoar. Obrigado por me amar. Porque quando a gente entende que Deus está no controle, até os problemas viram motivo de louvor. E assim a congregação foi avançando. Não porque tudo ficou fácil, mas porque eles aprenderam a confiar. Aprenderam que quando Deus escurece o céu atrás da gente, é sinal de que a luz dele está brilhando mais forte na frente. E que no fim dessa estrada não tem decepção, não tem fracasso, não tem solidão. Tem só ele. Aquele que disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E isso, irmãos, é tudo o que a gente precisa. Porque quando Deus fala não é para confundir, é para libertar. E quando ele age não é para mostrar poder, é para mostrar amor. Um amor tão grande que mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a dor aperta, mesmo quando o caminho escurece, ele está ali, sempre ali. E isso basta. E então veio o dia em que o céu realmente escureceu. Não era só uma expressão, não era só uma sensação. Era como se o próprio ar ficasse pesado, como se as nuvens se juntassem num só ponto, bem acima da congregação. Alguns irmãos olharam para cima e sentiram um frio na espinha. Outros, mais experientes na fé, apenas fecharam os olhos e sussurraram, glória a Deus. Porque eles já tinham ouvido os mais velhos falarem, quando o Senhor vai fazer algo grande, às vezes ele primeiro apaga as luzes do mundo para que a gente só veja a luz dele. Era uma tarde de domingo, depois do culto. As famílias ainda estavam ali, conversando baixo, as crianças correndo entre os bancos, os irmãos mais velhos sentados nas cadeiras de madeira, folheando suas Bíblias. O irmão José, aquele que sempre chegava cedo para acender as lâmpadas e arrumar os inários, foi o primeiro a notar. Ele parou no meio do pátio, olhou para o horizonte e chamou o irmão Paulo em voz baixa. Olha só o céu, irmão. Não é normal. Paulo, que já tinha visto muitas coisas na vida cristã, apenas assentiu e disse, Deus está falando. A gente precisa ouvir. E foi então que o vento começou. Não era uma ventania forte, não derrubava nada, não assustava. Era um vento manso, mas constante, como se fosse a própria respiração de Deus passando por ali. As folhas das árvores do pátio balançavam devagar, como mãos levantadas em adoração. E no meio daquele silêncio estranho, uma irmã, a Dona Maria, que há anos lutava contra uma doença que os médicos não conseguiam curar, sentiu algo diferente no peito. Não era dor. Era uma paz tão profunda que ela não conseguiu segurar as lágrimas. Irmãos, ela disse, segurando o braço do marido, Deus está aqui. Ele está fazendo alguma coisa. E Deus estava. Porque enquanto o céu escurecia, os corações se iluminavam. O irmão João, que há meses não conseguia trabalho e já tinha vendido até os móveis da casa para sustentar a família, sentiu uma voz no espírito, confia em mim. Não foi um som, não foi uma palavra audível. Foi uma certeza. Uma certeza tão forte que ele olhou para a esposa e disse, amanhã a gente vai ter notícias boas. E ela, que conhecia bem as promessas de Deus, apenas sorriu e respondeu, eu já sei. O Senhor nunca falha. E assim, um a um, os irmãos começaram a sentir. O jovem Davi, que tinha se afastado por causa das más companhias, sentiu um peso no coração, e sem ninguém chamar, entrou na sala de oração e caiu de joelhos. Perdoa-me, Senhor, ele chorou. Eu não quero mais essa vida. E ali mesmo, sem ninguém ver, ele sentiu uma mão invisível tirando aquele fardo das suas costas. Quando saiu, seu rosto estava diferente. Os irmãos não precisaram perguntar. Eles só abraçaram ele e disseram, bem-vindo de volta, irmão. Enquanto isso, do lado de fora, o céu ficava cada vez mais escuro. As crianças pararam de brincar e olhavam para cima, curiosas. Uma delas, a pequenina Ana, de apenas 6 anos, puxou a saia da mãe e perguntou, mãe, por que está ficando noite agora? A mãe, emocionada, ajoelhou-se ao lado dela e respondeu, não é noite, filha. É Deus mostrando que Ele está perto. Quando o céu fica assim, é porque Ele vai fazer um milagre. E a menina, com a fé simples das crianças, apenas disse, então eu quero ver, mãe. Eu quero ver o milagre de Deus. E o milagre veio.
Não como um raio, não como um trovão. Veio como uma voz. Não era um som que vinha de fora, mas uma palavra que nascia dentro de cada um. Alguns ouviram, não temas. Outros sentiram, eu estou contigo. E os que estavam com o coração mais pesado ouviram claramente, agora você vai entender tudo. Não era uma explicação. Era uma promessa. Uma promessa de que no tempo certo, Deus ia mostrar que tudo aquilo que eles não entendiam, tudo aquilo que doía, tudo aquilo que parecia sem sentido, ia fazer parte de um plano tão lindo que eles iam chorar de gratidão. E então, como se alguém tivesse acendido uma luz, o céu começou a clarear. Não devagar, não aos poucos. Foi como se alguém tivesse puxado uma cortina e de repente o sol voltasse a brilhar. Mas não era o mesmo sol de antes. Era uma luz diferente, como se o próprio céu tivesse sido lavado. Os irmãos olharam uns para os outros e não precisaram dizer nada. Eles sabiam. Deus tinha falado. E aquilo não era o fim. Era só o começo. Naquela noite, as casas da congregação estavam cheias de oração. Não era uma oração pedindo, não era uma oração chorando. Era uma oração de gratidão. Senhor, obrigado por hoje. Obrigado por mostrar que o Senhor está no controle. Obrigado por não nos deixar sozinhos. Obrigado por nos fazer entender, mesmo quando a gente não entende nada. Porque a fé não é saber todas as respostas. É confiar em quem sabe. E nos dias que seguiram, os milagres começaram a aparecer. Não de forma estrondosa, não de maneira que chamasse a atenção do mundo, mas de um jeito que só quem estava perto podia ver. O irmão João recebeu uma ligação no dia seguinte, uma vaga de trabalho que ninguém mais queria, mas que era perfeita para ele. A irmã Maria foi ao médico e depois de tantos exames, o médico apenas balançou a cabeça e disse, não tem mais nada, está curada. O jovem Davi, que tinha voltado para a igreja, encontrou no bolso da calça um papelzinho com um versículo que ele nem lembrava de ter guardado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. E assim a congregação foi aprendendo que quando Deus escurece o céu atrás da gente, não é para assustar, é para que a gente não olhe para trás. Para que a gente não fique preso no que já passou, nas dores que já doeram, nos medos que já assustaram. É para que a gente olhe só para frente, onde a luz dele está brilhando. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. E eles viram. Viram que Deus não tinha esquecido deles. Viram que cada lágrima tinha sido guardada em sua garrafa. Viram que cada oração, mesmo aquelas ditas em silêncio, tinha sido ouvida. E mais do que tudo, viram que o amor de Deus não é uma teoria, não é um sentimento distante. É uma realidade que segura a gente quando as pernas falham, que enxuga as lágrimas quando os olhos não aguentam mais chorar, que sussa no ouvido quando o mundo grita, confia, eu estou aqui. E assim a congregação continuou. Não porque tudo ficou fácil, mas porque eles tinham visto o suficiente para saber que não importa o que viesse pela frente, Deus já tinha ido adiante. E se ele já tinha ido, então não tinha motivo para ter medo. Porque quando Deus diz, agora você vai entender tudo, não é uma promessa de que a gente vai ter todas as respostas. É uma promessa de que no fim, a gente vai ver que ele esteve no controle o tempo todo. E isso, irmãos, é tudo o que a gente precisa para seguir em frente.